noite, meus amores, e eu tô falando boa noite porque, como sempre, eu tô gravando um vídeo à noite, né? Mas ok, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês estão aí assistindo. Mas vamos lá então para mais uma aulinha da gente, que é de programas de saúde, tá? E o que seriam então esses programas de saúde, pessoal? É um conjunto, tá, de ações implementadas pelo governo com o objetivo de melhorar a condição de saúde da vida das pessoas, tá? Assim, de modo que promovem, né, campanhas de prevenção e garantem um acesso democrático e em massa às unidades de saúde. Então aqui, pessoal, seria tipo os programas para ajudar a minha comunidade ter acesso à saúde, tá? Basicamente isso. Ter acesso aos... seja UBS, hospitais, serviços de especialidade, tudo que engloba saúde, tá? O artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e observem que esse artigo é muito importante, que é artigo de concurso público, tá? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse artigo é o artigo que defende que a minha saúde tem que ser exatamente a mesma para todo mundo, tá? Que todo mundo, desde a pessoa que mora lá na favela até o rico milionário que tem mansão, deve ter sua saúde assegurada pelo meu estado, tá? Então qualquer pessoa tem o direito de acessar o SUS, independente se essa pessoa tem convênio, independente se essa pessoa é muito pobre, independente, né, de qualquer coisa. Eu tenho que garantir o acesso para todos e igualitário. Teoria versus prática, porque a gente sabe que isso não funciona exatamente assim, né? A gente sabe que a qualidade do serviço muitas vezes se diferencia aí para quem paga, quem não paga, né? Mas, fazendo assim um asterisco enorme aqui, cara, principalmente vocês, profissionais de saúde, nunca levante a bandeira e fala, eu sou contra o SUS é uma porcaria, o SUS não presta. Não, gente, o SUS presta sim, o SUS salva milhares de vidas, tá? Claro que tem serviços que demoram mais pra gente alcançar devido à demanda da população. É isso que diferencia o SUS de um convênio, tá? O convênio é mais rápido porque não é todas as pessoas que têm acesso ao convênio, por ser pago. Como a saúde, né, pública é de graça, a demanda é muito alta. Então, claro que as nossas consultas vão demorar mais, os nossos exames vão demorar mais, nossas cirurgias vão demorar mais. Isso quer dizer que o SUS não funciona? Isso quer dizer que eu vou morrer se eu ficar no SUS? Não, tá? A não ser que a gente tá com um câncer em estado gravíssimo, mas lembrando que até pessoas de quadros oncológicos têm preferência, então, para cirurgia e etc. Mas aqui é outra aula. Então, só resumindo, defendam o SUS. Porque se vocês morassem nos Estados Unidos e quebrassem um mindinho lá, vocês veriam que o SUS é a melhor criação do mundo, tá? Depois da humanidade que Deus criou. Enfim, prosseguindo. Qual que é a diferença entre lei, portaria e programa de saúde? Então, lei é uma regra geral justa e permanente, tá? Que exprime a vontade imperativa do meu estado e que todos são submetidos. Então, as minhas leis são aquelas normas que são instituídas pelo meu estado, pelo um conjunto ali, né, por uma votação, etc. E todos têm que cumprir, tá? Portaria contém ordens e instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos. São recomendações de caráter geral e normas sobre a educação de serviço. Então, meu governo vai lá, faz uma lei. Por exemplo, a lei que... Ai, fiquei muito feliz de saber isso ontem. Foi sancionado a lei que proíbe a China de consumir carne de cachorro. Ai, tô felizérrima. Não é a nível Brasil, mas é o mesmo processo, tá? Então, eles sancionam a lei, o meu governo sanciona essa lei. E o que vai regulamentar, o que vai fiscalizar
essa lei e fazer se cumprir e como cumprir essa lei é a minha portaria, tudo bem? E aí eu tenho os programas, que são políticas públicas, principal instrumento que os governos utilizam para promover, então, a integração entre os entes e os setores para otimizar os seus recursos, sejam eles financeiros, humanos, logísticos ou materiais. Então aqui, gente, o programa foi aquilo que eu falei, é garantir que todos tenham acesso àquele serviço da melhor forma possível, do melhor jeito possível, com o melhor custo-benefício pro governo, lógico, porque a gente paga, né? O SUS é de graça, né? Mas não é, né? Então, é a forma que os programas, então, é a forma mesmo de fazer essa interação mesmo, serviço-população. Como é organizado, então, esses programas de saúde? Em geral, ele consta de diversas partes, tá? Primeiramente, é preparada, então, a introdução dele, com os antecedentes e a missão que será cumprida pelo programa. Então, primeiro eu vou definir qual é o meu programa, para que ele vai servir, quem eu quero atingir, etc. Depois é realizado um diagnóstico da situação atual, o qual pode incluir uma síntese de avaliação de planos similares que tenham sido anteriormente implementados. Então, eu fui lá, vi o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Depois disso, eu vou ver, tenho condição realmente de fazer isso? Tenho condição de instalar esse programa? Será que não tem nenhum outro programa que é meio parecido? Senão eu vou ficar investindo 2 vezes na mesma coisa? Então, não seria mais fácil eu dar continuidade a um programa existente do que criar um novo programa? É mais ou menos isso, tá? Depois do diagnóstico, é apresentado, então, um plano, que é com a programação da atividade e, por vezes, também são detalhadas conclusões relativamente aos resultados que se esperam conseguir. Então, eu fui lá, vi que o meu plano não é igual a nenhum, que é uma coisa boa, que vai atingir todo mundo, né? Ou pelo menos o público-alvo que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar esse plano formalmente, falando, olha, esse plano é bom, porque, por exemplo, lá na China, agora eu vou citar a história do cachorro, porque eu tô feliz com a história do cachorro. Vamos mencionar aqui a lei do não comer cachorro. Por quê? Porque o cachorro é um serzinho da natureza, é um serzinho inocente. Vamos evitar doenças desconhecidas por causa do consumo de carne de cachorro. É um processo de higiene. E qual que é a meta que eu quero, então, alcançar com esse projeto? A minha meta é evitar doença, porque possam ser transmitidas ali pelo consumo da carne canina. A minha meta é diminuir, então, a agressão ao animal, tá? Então, seria mais ou menos isso. Só que aí vocês transformam isso para saúde, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uns programas que a gente vai ver mais pra frente, eu não quero ficar entrando muito neles, mas, por exemplo, o programa Farmácia Popular, que distribui camisinha, distribui aspa, né? Você compra por um preço mais baixo. Para prevenir, então, o aumento da população indesejada, diminuir, então, a taxa de querer o aborto e etc e tal, tá? Os objetivos, então, como tal, o programa de saúde é um instrumento para operacionalizar as políticas de saúde através, então, do planejamento, ficou faltando um J ali, da execução e avaliação das ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde. Então, quando eu instalo um programa de saúde, eu quero prevenir novas doenças, promover saúde, curar, né, as pessoas que já estão sofrendo daquele mal e recuperar a saúde delas para um estado positivo, tá? Existem vários tipos de programa, tá? Por exemplo, consoante com a área geográfica de aplicação. Um programa pode ser nacional, provincial ou municipal. Os programas também podem destinar a satisfazer as necessidades de um campo específico da saúde. O que ele quer dizer com isso, professora? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Gente, basicamente aqui ele quer dizer que eu tenho programas que vão envolver um estado inteiro, tá? Um Brasil inteiro e um município inteiro. Eu tenho 3 formas, tá? A global, que vai pegar todo o Brasil,
a nível Brasil, a provincial, que é nível estados, né, que vão variar aí de São Paulo para Minas, de Rio e etc. E o municipal, que vai variar de cidade para cidade, ok? Gente, eu vou dar um pause no vídeo para tentar arrumar a qualidade de imagem, que eu tô me sentindo meio fantasmórica aqui. Eu tô vendo a sombra da lousa na minha cabeça. Só um minuto. Não dá muita coisa não, mas melhorou um pouquinho. Enfim, prosseguindo. E aí, quais são esses programas, gente? Existem vários, tá? Hoje a gente vai ver 3 e depois a gente vai quebrando esses programas, porque esses programas que são muito específicos. A nossa matéria em si de saúde coletiva, elas são pautadas em programas de saúde, tá? Mas hoje, então, a gente vai ver o Farmácia Popular, o Mais Médico e o Saúde da Família, tá? Mas existe, por exemplo, o Cartão Nacional do SUS, existe o Brasil Sorridente, existe o ProHosp, só que isso aqui é mais de nível Minas, tá? Entre outros programas, que são vários, tá? Então, como eu disse, a gente vai ver o programa da família, o Mais Médico e o Farmácia Popular hoje. Semana que vem, nas próximas, a gente vai começar a destrinchar os programas mais específicos, que são da tratamento da tuberculose, da hanseníase, que aí é mais doença mesmo, tá? Que é o que vocês vão pegar em posto de saúde. Então, saúde da família é uma das mais importantes mudanças estruturais já realizadas, então, na saúde do meu Brasil, tá? Promove a saúde da população por meio de ações básicas de prevenção. Então, aqui eu não espero o ser humano adoecer, eu trato todos os fatores que previnem ele a ficar doente. Eu falo isso 3x2, vocês sabem que é muito mais fácil você tratar um paciente antes dele adoecer do que depois que a doença já se instalou, tá? A unidade básica de saúde é a porta de entrada, tá, gente, do meu sistema de saúde. Então, o nosso sistema de saúde ele é composto por várias estruturas. Tem o posto de saúde, eu tenho as especialidades, eu tenho os hospitais, eu tenho CAPs, eu tenho vários projetos voltados para a saúde. Mas, assim, a porta principal de entrada é o meu posto de saúde. E o que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história que a gente ouve assim, eu não vou no médico porque chega lá, eu fico numa fila 3 horas lá no pronto-socorro e nem sou atendido direito? Por que que isso acontece, gente? Muitas doenças não deveriam ser tratadas lá no hospital. O hospital, ele é para pronto-socorro, é pronto atendimento de urgência e emergência. Então, em suma teoria, o hospital seria para você usufruir quando você sofreu um acidente, quando você tá com mal súbito, tipo, tô infartando. Você vai para um hospital, fui atropelado, coisas graves, sabe? Preciso de uma cirurgia agora, urgente, meu apêndice rompeu. Aí eu iria pro hospital. As outras coisas, como febre, dor de cabeça, gripe, tô com a pressão alta, minha glicemia tá alta. Isso, gente, é posto de saúde, tá? A gente faz todo um acompanhamento. Porque justamente pelo que eu acabei de falar, o posto ele te permite acompanhar. Porque se você pensa, você pega um indivíduo que tem hipertensão, vai ser em uma única consulta lá no pronto-socorro que você vai descobrir por que ele é hipertenso, qual remédio ele tem que tomar para controlar a hipertensão, o que ele tem que comer ou não. Lógico que não, né? É um processo, você tem que conhecer esse indivíduo, você tem que conhecer a realidade desse indivíduo, tá? Você tem que, por exemplo, pedir para ele fazer exame cardíaco para descobrir se essa hipertensão não tá vindo então em um entupimento de artéria, tá? E isso você não vai fazer no hospital, num pronto-socorro. Isso é nível posto de saúde. E o posto de saúde, ele é a porta para todos os outros tratamentos. Às vezes, realmente, eu vou precisar de uma cirurgia, mas eu não preciso de uma cirurgia imediata. Então, quem vai me acompanhar e descobrir que eu preciso dessa cirurgia é o meu posto. E aí, posteriormente, quando eu for operar, aí sim eu vou para um hospital. Fora isso, não tem necessidade de eu ficar
Tô com gripe, corre pro pronto-socorro. Ai, tô com dor de barriga, corre pro pronto-socorro. Gente, isso congestiona. É por isso que a gente pega filas, ó, de horas em pronto atendimento, porque a população não sabe usar o serviço de modo correto, tá? Enfim, a unidade básica de saúde, ela garante, então, a referência, né, para outros serviços, que quando eu falo referência é justamente isso. É, por exemplo, eu, no meu caso, tá, eu mesmo, descobri que eu tô com um cisto no ovário e eu preciso operar. Mas a minha cirurgia não é de urgência, então quem vai me encaminhar pra minha cirurgia é o posto de saúde, tá? E menos desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo aqui, tá? De paciência das pessoas, de ficarem lá 3 horas esperando no pronto-socorro, tá? E etc. Se propõe a humanizar as práticas de saúde, né? Fazer a satisfação do meu usuário pelo estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade, estimulando ao reconhecimento de saúde como direito de cidadania e, portanto, expressão e qualidade de vida, que é o que eu acabei de falar, gente. Quando você busca o serviço lá no posto na sua unidade básica de saúde, né, o postinho de saúde, para acompanhar, por exemplo, uma hipertensão, aquela equipe vai criar um vínculo com você. Provavelmente vai passar umas 3 consultas, você vai chegar no posto, eles vão te olhar daqui a aqui e falar: seja bem-vindo, seu João, Dona Maria, Dona Sebastiana, porque eles já sabem quem é você, porque eles te acompanham. Isso cria um vínculo. Então, às vezes, cai muito naquela questão, coisas que eu não quero falar na hora. Por exemplo, sofri um abuso, eu não quero falar isso pra todo mundo. Quando eu chego lá no meu posto e sou acompanhada, eu crio liberdade de falar e resolver o meu problema, tá? Então, o programa de saúde da família tem um compromisso de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à população de acordo com as suas reais necessidades. Então, cai de novo no que eu tô falando. Isso só é possível se eu fizer um acompanhamento. Não vai ser uma consulta num hospital que vai me permitir ter vínculo, fazer assistência, descobrir o que o meu paciente precisa e fazer exame, tudo em um dia só. Não tem como, tá? E identifica fatores de risco às quais a população está exposta, neles intervindo de forma apropriada. Então, por exemplo, quando o meu postinho de saúde me acompanha e pergunta assim pra mim: onde você mora? Lá onde você mora tem uma rede de esgoto? Tem água potável? Tem coleta seletiva de lixo? E você responde tem, a gente já descarta um monte de risco. Se você falar pra mim, não tem, é um estalo na minha mente de tipo assim: opa, esse paciente tá exposto a leptospirose, porque lá tem um encanamento aberto, então provavelmente temos rato. Tem muito mato alto na região que aquele indivíduo mora, então pode ter escorpião, pode ter dengue, etc. Então você consegue ver o que você tá ali de risco, exposto ao risco, né? Que o meu paciente tá de risco, e intervir antes dele agravar. O trabalho com as equipes multiprofissionais, então. O serviço, e isso é muito fácil, é só vocês pensarem em posto de saúde, porque esses programas de saúde geralmente é feito em posto, tá? Aliás, todos os programas que a gente vê aqui, gente, é executado 99,9% exclusivo no posto. Então, assim, esse trabalho, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é só o enfermeiro, não é só o médico, não é só o fisioterapeuta, é todo mundo em conjunto. E como que deve ser feita, então, a composição dessa equipe? Ela tem que ter, no mínimo, um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 5 e 6 agentes comunitários de saúde, tá? Além disso, outros profissionais como psicólogo, dentista, fisioterapeuta também poderão ser incorporados de acordo com as características e demanda dos serviços locais de saúde. E vou falar pra vocês que, assim, 90% dos postos, pelo menos o que tem auxílio, né, com a equipe do NASF, que a gente fala, que é, né, uma equipe que auxilia o cuidado no posto, vai contar com esses profissionais, tá? Cada equipe de saúde vai ser responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 1.000 famílias, tá? Tipo, família, pai, mãe, filho. Ou 4
4.500 pessoas, tá? Que residem ou trabalham no território daquele posto, tá? Que agora é denominada Unidade Básica de Saúde da Família. Gente, se vocês pararem para pensar que um posto tem que cuidar de 4.500 pessoas, é muita coisa, né? Ou 1.000 famílias, que ele fala. Só que, posso ser sincera, realidade, vou dar um exemplo aqui. O posto do Águas Claras, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz o gerenciamento lá, né? O trabalho de gerenciamento, que é de ver toda a rotina deles, ver o que eles estavam acertando, o que eles estavam errando e etc. Gente, o posto do Águas Claras atende 16.000 pessoas. Então, se 4.500 já parece bastante, imagina 16.000 pessoas. Eles estavam com a capacidade mais do que estourada, tá? E é um erro. É um erro não por culpa deles, logicamente, mas quando foram fazer a distribuição ali da área, colocaram muitas famílias no posto do Águas Claras e sobrecarregou, tá? Isso porque perto tem a unidade do Enedina e para baixo ainda tem a unidade da USF, né? Que é a unidade escola da USF. Não sei porque a divisão foi feita errada, que sobrecarregou a unidade do Águas Claras. É por isso que vocês viram e falam assim, nossa, mas demora para marcar consulta, demora para marcar exame. É por causa do excesso, tá? Então, tudo que vocês veem que tá demorando demais é porque tem algum erro por trás, tá? Os profissionais das equipes de saúde devem residir no município onde atuam, trabalhando em regime de dedicação integral. Então, por exemplo, há uma aspa, mas eu vou explicar. Aqui, principalmente o agente comunitário. O agente comunitário, ele tem que morar naquela região, tá? Então, eu quero ser agente comunitário aqui do Lava Pés. Eu não posso sair daqui. Eu vou ser da região do Lava Pés, tá? Então, não adianta uma pessoa lá de Santos vir aqui em Bragança e querer comandar aqui a região do Lava Pés. Não adianta, tem que ser morador fixo, tá? Outros profissionais têm as suas exceções, porque tem, por exemplo, concurso público, é aberto para toda a região. E aí você acaba pegando posto de saúde, independente de você morar na cidade ou não. Claro que o ideal seria se todos fossem residentes do município de Bragança, mas às vezes acontece de passar profissional de Joanópolis, de Campinas, de Vargem, de Extrema e vir trabalhar aqui. Os outros profissionais não têm essa regra bem, sabe, achatadinha, mas o agente comunitário é o único ser de todos aqui que tem que ser do bairro, tá? Ele tem que morar ali na região mesmo que o posto atende. Por quê? Para promover vínculo com a população. Porque o agente comunitário, ele sai batendo de porta em porta, tomando cafezinho com os outros. Então, não que essa é a função dele, é que acontece, tá, gente? O cafezinho é tipo um mérito da profissão, só isso. Mas eles, para criar vínculo com a população, eles ficam muito próximos mesmo, tá? Para garantir a vinculação e identidade cultural com as famílias sobre sua responsabilidade, os agentes comunitários também devem residir nas respectivas áreas de atuação, como eu acabei de falar para vocês. E quais são as atribuições básicas de uma equipe de saúde? Conhecer a realidade da família pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco às quais a população está exposta. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui no Lava Pés, o que mais se vê aqui? Aqui a gente tem um problema com o ribeirão, que passa debaixo da rua, chove, abre crateras e crateras aqui na rua, tá? Expondo a gente a risco. Então, o meu agente comunitário, ele vai ser responsável por detectar esse risco e trazer para a humanidade e ver o que eu posso fazer em cima disso, tá? Executar de acordo com a qualificação de cada profissional os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. Então, fora isso, o meu agente comunitário, ele vai perceber se a minha região é mais afetada por hipertensos, se a minha população é mais jovem, se a minha população é mais velha, se eu tenho muita gestante adolescente. Então, ele vai identificar sempre o que é prevalente na área de atuação, tá? De todos os problemas de modo geral. E vai trazer isso pra gente poder gerando dados e esses dados se tornarem, então, cuidados, né, de prevenção futuramente. Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso.
Então aqui, gente, a equipe de saúde da família, elas fazem algo que a gente chama de busca ativa. E o que é essa busca ativa? É, por exemplo, a minha comunidade, e isso o povo reclama muito também, que as consultas demoram. Só que acontece, eu vou lá e peço para marcar uma consulta com o clínico geral. Aí no dia eu falo que tá tudo certo, eu vejo o horário, vejo tudo. Escolho o médico, escolho tudo. Chega no dia, eu não vou. Aí eu vou lá, marco de novo. Chega no dia, não vou de novo. Adianta eu ficar marcando 1000 consultas e não ir nenhuma? Eu só tô tirando vaga de outras pessoas. Ou se não, acontece o caso, por exemplo, assim, uma gestante que tá em pré-natal. Ela foi lá, passou em 2 consultas de pré-natal e desapareceu. O meu agente comunitário vai fazer a busca ativa. O que é a busca ativa? É ir atrás dessa pessoa para entender o porquê que ela não tá indo, incentivar ela a voltar aí, fazer o seu pré-natal, tá? Então, isso é busca ativa, tá? É fazer literalmente você ir na casa da pessoa buscar ela pro tratamento de volta. Isso com gestantes, com hipertensos, com diabéticos, etc. Qualquer pessoa que tenha em acompanhamento médico numa unidade básica de saúde, tá? Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária. Então aqui, gente, é atender a minha população como um todo, pelo menos aqueles que me permitem, né, chegar até ele. E quando a gente fala de saúde da família, é mais legal porque a gente tem uns agentes comunitários que bate em porta. Então nem sempre o seu João vai precisar sair de casa para marcar uma consulta. Se alguém cadastrou ele lá na unidade, a própria unidade vai até ele através dos agentes, tá? E isso faz eu lembrar de um ponto importante. Essa aula vai ficar imensa, me perdão. Me perdoe, desculpa. Gente, eu acho que vocês já perceberam que a gente tem unidades básicas de saúde e ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família. Qual que é a diferença, Pro? Ambos são postos de saúde. Ambos. É a mesma coisa, com os mesmos serviços, etc. A única coisa que difere um do outro é que a unidade básica de saúde não tem agente comunitário. Então, ela não vai até você. A estratégia de saúde da família, que é a quem conta, né, com o programa de saúde da família, ela tem os agentes que vão até você. É isso, tá? E aí foi o que ele falou aqui. É fazer assistência da melhor forma possível, oferecer cuidado para quem precisa, fazer a prevenção para não ter, então, casos de doenças novas naquela região, tá? Evitando mesmo com prevenção, tratamento, né? E etc., que a gente já tinha comentado anteriormente. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para enfrentamento conjunto dos problemas. Então, aqui por exemplo, a minha unidade básica de saúde, se alinhar com um hospital X, para na hora que eu precisar fazer uma cirurgia de remoção do ovário, eu ir lá e ter para onde encaminhar esse paciente, tá? E pode ser também com instituições privadas, mas é mais difícil acontecer, tá? Mas é tipo pegar a renda, né, de uma instituição privada e aplicar ali para eu poder oferecer recursos para aquela comunidade. Discutir de forma permanente junto à equipe e à comunidade o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e bases legais que legitimam. Ou seja, eu sempre frisar os direitos de cada um dos meus cidadãos e ele poder cobrar esse direito sem eu achar ruim, né? Ou melhor, ele nem cobrar, porque eu já estou executando, tá? E vice-versa, porque toda mãe que vai tem que voltar. Então, se eu estou oferecendo um serviço, o mínimo que ele pode fazer é aceitar a ajuda e de forma real, né? Então, é que nem eu tô falando, se eu marco uma consulta lá no meu posto, o mínimo que eu posso fazer é ir. Se eu não posso ir, no mínimo ligar, me comunicar, tá? Com a pessoa pra falar, né, que eu tô, né, ocupada e que não vou poder ir naquele dia, para desmarcar. Incentivar a formação ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal da Saúde. Gente, coisas que ninguém praticamente sabe.
É feita, acho que mensalmente em nível municipal e acho que a cada 6 meses, uma vez, agora eu não vou lembrar o certo. Mas assim, a nível municipal, uma vez por mês, lá na Câmara Municipal, tem o Conselho de Saúde, tá? Que é o Conselho Municipal. O que significa isso? É lá que vocês têm que reclamar quando o posto não tá oferecendo serviço adequado, tá? Então, se tá demorando muitas coisas para fazer, é nesses conselhos, é nessas reuniões chatinha que ninguém quer participar, que a gente tem que fazer cobrança. Isso aqui é aberto pra comunidade, tá? Qualquer um pode ir lá participar dessa reunião. O que acontece é que ninguém vai e todo mundo reclama. Mas fazer a sua parte ninguém quer, né? Mas enfim. E o Conselho Municipal não é aberto para todo mundo, né? O municipal não, os mais altos, estaduais, por exemplo. Ele não é aberto para todos, mas você pode eleger um representante da comunidade para ir participar desses conselhos a níveis estaduais, tá? Que são mais elevados. Equipe de saúde da família. Até em 2002, né, existia 7.991 equipes de saúde da família, distribuídas em 2.614 municípios brasileiros, conferindo cobertura a mais de 27,5 milhões de habitantes. Em 2012, o número de equipes de saúde da família já era 32.970 espalhado por todo o país. Para o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, lá na portaria 1329 de 12 de novembro de 99, estabelece que, de acordo com a faixa de cobertura, os municípios passam a receber incentivos diferenciados, conforme a tabela que eu deixei no slide para vocês verem. Basicamente aqui, pessoal, é assim, quanto mais agente comunitário tiver, quanto mais áreas eu cobrir da minha cidade, do meu município, mais din-din a gente recebe. Pra incentivar mesmo o trabalho, tá? Só um minutinho que eu vou tomar uma água. E voltando. E agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o programa Mais Médicos, que eu acho que é um dos mais famosos que vocês conhecem, né? Que é aquele famoso, eu tô trazendo médico de fora, tirando o emprego de quem precisa no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não seja ignorante das fake news, tá? Não é porque os cubanos vêm pra cá ajudar no Mais Médico, que na verdade eles iam pelo Médicos Sem Fronteiras, tá? Não é nem Mais Médico. Que eles estão tirando nosso emprego, tá? Eles apenas ocupavam lugares que ninguém queria trabalhar. Tipo Amazonas. Ninguém queria ir lá pra Manaus. Ninguém queria trabalhar em Manaus. Você precisa tratar das famílias de Manaus. Então alguém tinha que trabalhar lá. Os cubanos vinham pra cobrir, tá? Ninguém tava tirando emprego de ninguém, tá? Enfim, programa Mais Médicos. Além de levar o Mais Médico para a região onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda mais investimento para construção, reforma e ampliação das unidades básicas de saúde, além de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais. Então, é mais ou menos o esquema do Médicos Sem Fronteiras. Eles mandam os médicos que querem para regiões mais afastadas. O problema é que a gente tem um número muito pequeno de pessoas que se interessam por esse recurso. E aí a gente tinha que trazer a mão de obra cubana, que era quem estava disposto a trabalhar. E assim, o que ninguém entende, que eles estão tirando o nosso emprego. Não, eles estão garantindo uma melhor qualidade pra gente. Por quê? Quanto mais médicos inseridos nesse programa, trabalhando nesse programa dentro das unidades básicas de saúde, ou ESFs, que são as estratégias de saúde da família, mais din-din vem pra gente, tá? Então, quando eu tenho um médico, dou mais médico lá na minha unidade, o governo paga mais verbinha pra minha unidade. Isso vai me gerar mais recurso, tá? Então, gente, Médicos Sem Fronteira, Mais Médico é benefício. Pelo amor de Deus, vocês verem alguém xingando Mais Médico? Fala aí, ó, ainda bem que existe. Sabe aquele ultrassom que você faz no posto? Agradece o Mais Médico, tá? Não só eles, tá, gente? Mas é um dos quesitos que ajuda a aumentar a verba. O
Mais Médico ele vai atuar em 3 esferas, tá? 3 eixos que ele fala aqui. Então ele vai trabalhar no provimento emergencial. Então assim, o programa Mais Médico ele vai contar com, ele conta, né, com um total de 18.240 vagas em 4.058 municípios de todo o meu país, cobrindo 73% da cidade brasileira e 34 distritos sanitários especiais indígenas, né, que é a minha população indígena. Fazendo, né, a chance do 100%, a porcentagem, né, 100%. Então aqui é só para falar que primeiro ele vai ser um caso emergencial, por quê? Porque ele vai tentar levar recurso para todo mundo, tá? Da pessoa que tá aqui em São Paulo até a pessoa lá das regiões ribeirinhas. Aí ele trabalha no eixo da educação, que é através do plano de expansão da graduação e da residência, que a meta do governo federal é criar 11,5 mil novas vagas de graduação e 12,4 mil vagas para residência até 2017, que já passou, né? Tá um pouco desatualizado aí. Então, gente, veja que além dele trazer mais money, né, pro minha unidade, além dele alcançar regiões ribeirinhas que estão muito afastadas, permitindo que eu tenha um aumento, né, da minha qualidade de vida, que eu leve a integração, né, fazer a integração dessas pessoas afastadas na minha sociedade, ele ainda gera programas de educação. Então ele garante que o médico, depois de formado, faça sua pós-graduação em saúde pública. Ele garante o médico fazer residência. E residência e graduação, gente, são 2 coisas bem diferentes, mas ao mesmo tempo igual. A graduação, você vai se especializar em um campo determinado, tá? Você vai pagar, geralmente, para fazer. E vai ficar ali estudando como se fosse, tipo, uma escola, tá? Onde você vai ter matérias práticas, teóricas, mas você vai estudar, né? Pagando. E a residência você recebe, tá? É como se você fizesse um estágio remunerado, depois de formado, logicamente, para você adquirir mais conhecimento em determinado campo, tá? E aí ele também trabalha no eixo da infraestrutura, que é a construção de novas unidades básicas de saúde e reforma e ampliação das unidades já existentes. São investidos mais de 5 bilhões para o financiamento de 26 mil obras e quase 5 mil municípios, tá? Dos quais aproximadamente 10,5 mil já estão prontas e as outras 10 mil encontram-se em fase de execução. Então aqui é onde eu falei que vem o money, tá? Se eu tenho médico lá, eu tenho que fazer uma estrutura para esse médico trabalhar. E aí, né, benefício para a população. O Mais Médico se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da atenção básica no meu país. A atenção básica é a porta de entrada, preferencialmente, do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É nesse atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos, como eu falei anteriormente, né? Os médicos do programa, eles recebem uma bolsa, tá, de até 10 mil por uma jornada de 40 horas. O auxílio moradia e auxílio alimentação serão custeados, então, pelo meu município. Seria a minha prefeitura que pagaria para ter esses médicos aqui. A verba destinada pelo governo federal ao programa Mais Médico saltou de 540 milhões em 2013 para 1,9 bilhão em 2014. E agora deve estar muito mais alto. Dos quase 2 bilhões orçados para o Mais Médico, 1,5 bilhão está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, 359,5 milhões do Ministério da Educação e 28,6 milhões ministrados pelo Ministério da Defesa. Então aqui, gente, é só dados para vocês saberem números. E aí, para finalizar a nossa aula, e essa acho que é a mais compridinha, a gente vai falar um pouco sobre o Farmácia Popular, né? Que é o programa aí que acho que também muitos usam, se não usam, teriam o direito de usar, né? Não sei por que não usam, e que ajuda muita gente. Então vamos lá, Farmácia Popular.
Cumpre, então, uma das principais diretrizes da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, né? Foi implementado por meio de uma lei 10.858, de 13 de abril de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, a disponibilizar medicamentos mediante ressarcimento, e pelo decreto de 5.090, de 20 de maio de 2004, que regulamenta a lei 10.858 e institui o programa Farmácia Popular do Brasil. Tá, então aqui até então é só dados, tá? Da onde que nasceu e qual lei que tá... Deu branco da palavra, gente. Em qual lei ele é estruturado. A portaria apresentava os valores de referência a serem aplicados para unidades farmacotécnicas de 5 princípios ativos indicados para o tratamento de hipertensão e 4 para o tratamento de diabetes, definidos com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, gente, até então, o programa Farmácia Popular, ele era feito para oferecer remédios num preço mais baixo para a população hipertensa e diabética, tá? Porém, ele foi expandido, tá? Aproveitando a rede e instalada no comércio varejista de produtos farmacêuticos, bem como cadeia de medicamentos. Essa expansão foi denominada Aqui Tem Farmácia Popular, com o intuito de levar o benefício da aquisição de medicamentos essenciais a baixo custo em mais lugares e mais pessoas, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica. Por meio da parceria entre o governo federal e o setor privado varejista farmacêutico, vou traduzir. Então, inicialmente, como eu falei, era só remédio de hipertensão e diabetes. Só que aí veio a expansão desse programa, que se tornou Aqui Tem o Farmácia Popular. Então, geralmente assim, o Farmácia Popular era só numa unidade, tá? Vamos dizer assim. E aí, só oferecia uma quantidade X de medicação para essas duas patologias que eu falei, hipertensão e diabetes. Nisso, viu que mais pessoas tinham que ter o direito de ter mais medicações. E aí, em conjunto com as farmácias de privadas mesmo, tipo Farmafácil, isso eu tô falando nível Bragança, tá? Farmafácil, Campeão, são lugares que tem o programa Farmácia Popular. O que esse programa Farmácia Popular faz, que é o Aqui Tem Farmácia Popular? Ele permite que você compre várias medicações, tá? Vários medicamentos, desculpa, acabei repetindo, de várias patologias diferentes por um preço de baixo custo, que seria meio que o preço que vocês, não de revenda, mas o preço inicial mesmo, sabe, do produto, de fabricação. É isso que ele faz, tá? Tem essa pequena diferença entre os dois. Então, o Farmácia Popular é aquele que era restrito lá no comecinho, que só atendia hipertensão e diabetes. O Aqui Tem Farmácia Popular engloba várias outras medicações para várias outras patologias com preço de fábrica. É isso, tá? Em junho de 2007, o elenco do medicamento do Aqui Tem Farmácia Popular foi ampliado, sendo incluído, então, os contraceptivos. Então, além de eu poder comprar várias medicações por um preço de fábrica, no Aqui Tem Farmácia Popular, eu tenho o direito de ter acesso ao contraceptivo por valor de custo também. Se eu não quero pegar o gratuito lá do postinho, eu posso usar o Farmácia Popular para comprar por um preço mais barato e acessível os contraceptivos. De forma que eu evito, então, casos de aborto por falta de condição financeira, gravidez indesejada, etc. Em outubro de 2010, o programa ampliou o elenco de medicamentos indicados para tratamento de hipertensão e passou a atender novas doenças, tendo sido incluídos medicamentos para tratamento de osteoporose, rinite, asma, Parkinson, glaucoma. A incontinência urinária para idosos passou a ser atendida com a inclusão de fraldas geriátricas. Então, fora todas as medicações para todas as doenças que eu falei, eu ainda tenho o direito de ir lá na Farmácia Popular e ter desconto na minha fralda geriátrica, tá? Porque a gente sabe que a incontinência urinária é um problema que aumenta quando eu fico idoso.
No Brasil, a hipertensão arterial é diagnosticada em cerca de 33 milhões de brasileiros. Destes, 80% são atendidos na rede básica de saúde, lá na UBS. Entre os 7,5 milhões de diabéticos diagnosticados no país, 6 milhões recebem, então, assistência do meu SUS. Desta maneira, em fevereiro de 2011, foi lançada a campanha Saúde Não Tem Preço, após um intenso trabalho de articulação do Ministério da Saúde com os produtores e distribuidores, então, da minha indústria farmacêutica, com o objetivo de viabilizar, inicialmente, a gratuidade de medicamentos para hipertensão e diabetes disponíveis no programa Farmácia Popular do Brasil, beneficiando os brasileiros hipertensos e diabéticos, além de ajudar no orçamento das famílias mais humildes que comprometem 12% de suas rendas com medicações. Atualmente disponibiliza os medicamentos indicados para tratamento de hipertensão, diabetes e asma sem custo. Então, gente, aqui é aquela velha história de eu preciso de medicamento, principalmente de hipertensão, diabetes e asma, vou lá no meu postinho, tiro de graça. Mas se eu tenho uma farmácia que tem o Aqui Tem Farmácia Popular, os medicamentos de hipertensão, diabetes e asma também podem ser retirados gratuitamente, tá? O Aqui Tem Farmácia Popular visa atingir aquela parcela da população que não busca assistência no SUS, mas tem dificuldade para manter o tratamento medicamentoso devido ao alto preço dos medicamentos. Então, às vezes, eu nem faço o acompanhamento certinho lá no meu posto a cada 3 meses, vamos supor. Mas só do fato de eu estar inscrito lá, eu já tenho o direito de comprar os meus medicamentos, né, de alto custo por um preço mais baixo, tá? Principalmente se eu for carente. O programa já beneficiou mais de 31 milhões de pessoas com entrega de medicamentos gratuitos e com até 90% de desconto no período de fevereiro de 2011 a abril de 2015. Então, gente, aqui eu tenho as medicações que vão ser distribuídas de forma gratuita e tenho aquelas medicações que só vão ser ofertados desconto, mas que já ajudam muito. E o que é necessário para participar do meu programa, né? Aqui tem farmácia popular, etc. A receita médica, tá? Deverá ser validada em até 180 dias em casos de medicamentos ou fraldas geriátricas e 1 ano para anticoncepcionais, tanto do SUS quanto da rede particular, tá? Então, eu preciso da receita, inicialmente. Preciso de documento oficial com foto, do qual conste o número do meu CPF. E todo cidadão brasileiro poderá ser beneficiado pelo programa Farmácia Popular. Não é necessário ter cadastro. Então, eu passei no médico, ele me receitou uma coisa, tipo uma medicação para hipertensão, pediu fralda geriátrica, pediu para mim tomar anticoncepcional. Se eu tiver com a receita e com o meu CPF, eu posso comprar em qualquer lugar que tenha fachada. Aqui tem farmácia popular com os preços de desconto. E geralmente ficam uns cartazes enormes, tá? Nas farmácias que são credenciadas, né, com esse programa. Ou se não, a própria farmácia tem lá o logo, aqui é a Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular no Brasil é representado, então, em 2 modalidades. A rede própria, agora vocês vão entender melhor o que eu estava falando sobre a questão do programa entre o Farmácia Popular e o Aqui Tem Farmácia Popular. Qual que é a diferença? Então, rede própria foi a primeira a ser criada. Trata-se de unidades que funcionam em parceria com prefeituras municipais e governos estaduais. São disponibilizados 112 itens entre medicamentos e preservativo masculino, os quais são dispensados pelo seu valor de custo, representando uma redução de até 90% do valor do mercado. Então, aqui é o Farmácia Popular, tá? Ponto. E o Aqui Tem Farmácia Popular é a modalidade que funciona em parceria com farmácias particulares e drogarias comerciais que aderem ao credenciamento do meu programa. A lista de itens oferecidos é diferente da rede própria, tá? São disponibilizados medicamentos para tratamento de hipertensão, diabetes, asma, rinite, dislipidemia, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Só para finalizar, o rede própria é a farmácia do meu posto,
pensa isso. É a farmácia do meu posto que tem várias medicações lá, tem antibiótico, etc. Que o seu médico prescreve, você sai da consulta, já passa e já pega. De graça. Aqui tem farmácia popular, são farmácias particulares, como por exemplo a Rede Farmafácil aqui em Bragança, e eu tô falando isso porque é do lado da minha casa, tá? Não tô fazendo propaganda não, é só porque é mais perto. Que tem medicações com desconto, tá? Para as pessoas que precisam. É isso. Aí eu deixei uma tabelinha com os medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo programa do Aqui Tem Farmácia Popular e os valores de referência. E acabamos, gente. Primeira aula. Primeira, assim, última aula, né? Porque eu tô gravando de trás pra frente hoje. Eu comecei pelo programa de saúde e vou gravar o de geronto. Mas enfim, até daqui a pouco. Beijo!